Avante você, concurseiro, que tá louco pra ingressar na Polícia Rodoviária Federal, cara. Cola aqui no AEP que é sucesso, você sabe. E direito administrativo é com a gente. Vem pra cá. Vem estudar acerca de um tema muito importante pra tua prova. Isso aí, direito administrativo pra tua prova, cara. Assunto importante, agentes públicos. E quando a gente fala de agente público, a gente tem que saber de conceituações super importantes. Temas, nomenclaturas, isso mesmo. Cargo, emprego e função pública. O que é cargo público? Se a gente pegar a Lei 8.112, a gente vai ver conceito de cargo público. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades designada a um servidor público. A gente, categoricamente na doutrina, faz a subdivisão do cargo público e eu posso subdividi-lo em 3 níveis. Eu posso ter o cargo público efetivo, posso ter o cargo público em comissão, que eu vou chamar de CC, e posso ter o cargo público vitalício, vou chamar de CV, tá? Efetivo para quem foi aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos. Comissionado é aquele que vai poder ser designado tanto para o servidor efetivo que passou em concurso público, quanto para o terceiro que nunca nem prestou concurso público. E o vitalício eu lembro de quem? Eu lembro de juiz, eu lembro de promotor, e lembro de ministro do Tribunal de Contas. Decora, juiz, promotor, ministro do Tribunal de Contas, e você vai conseguir acertar as questões. Eles têm o quê? Cargo público. Se for efetivo, senhor, se for efetivo, senhora, é chamado de servidor público. Então quem é que é servidor? Quem tem cargo público, tá? Professor, eu posso ter servidor efetivo? Pode, se você passar no concurso público, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal. E eu posso ser comissionado, professor, da Polícia Rodoviária Federal? Pode. E eu vou ser chamado de quê? De servidor efetivo, ou de servidor comissionado. Servidor efetivo comissionado? Pode ser? Pode, se tiver passado e tiver atrelado a si um cargo em comissão. Beleza? Show de bola! Esse é o cargo público, conjunto de atribuições e responsabilidades designada a um servidor público. Emprego público a gente lembra de quê? A gente lembra da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Aqui eu tenho o empregado público. Professor, o empregado público se subordina ao concurso público? Subordina. Sim, ele faz concurso. Mas ele não tem o quê? Estabilidade, que você vai ter na Polícia Rodoviária Federal. Ele vai ter o quê? Ele vai ter o FGTS, ele vai ter o seguro-desemprego, vai ter coisa de empregado privado. Coisa que você não vai ter aí no Serviço Público Federal, na Polícia Rodoviária Federal. Diga amém. Amém, né? Função pública eu lembro de quê? De temporariedade na execução da atividade. Palavra-chave? Temporariedade. Então, funções para necessidade de excepcional interesse público. Função pública, exemplo, recenseador do IBGE, fica lá contratado por 2 anos. Professor, necessariamente tem que fazer concurso para ser funcionário público? Não. Pode ser contratado por currículo, pode ser contratado também por concurso, mas por período provisório. Lembrando que o efetivo e o empregado têm estabilidade? Não, só o efetivo. Empregado não tem estabilidade. Mas tem o quê? Definitividade na execução das atividades. Falando do assunto, alguns temas nos remontam à análise. Eu tenho a validade do concurso público, que é de até 2 anos, prorrogável, caso a administração queira por igual período, por mais 2 anos, simples, todo mundo sabe. E tenho a possibilidade de vagas para os portadores de necessidades especiais. Até 20% das vagas em concurso são para os PNS. Tem o decreto federal que determina que pelo menos 5% das vagas sejam para eles. Então qual é o mínimo? 5, no máximo 20, beleza? Livre associação sindical. Essa galera pode ter a associação sindical se quiser. Ninguém pode ser compelido a associar-se, nem a permanecer associado. Tá na Constituição Federal. Leva para sua prova, que é a mesma coisa para o servidor público federal, tá? Greve. Cara, esse tema greve é muito importante. Porque por mandado de injunção, um grupo de servidores federais lá do Acre ingressou com esse remédio constitucional e conseguiu trazer à baila a equiparação ao direito de greve por o seletista. Então o STF, tomando uma posição concretista, determinou que hoje a greve para o servidor federal existe, mas no mesmo teor da greve existente para os empregados privados que assinam carteira de trabalho e previdência social. Show de bola! E aqui, acumulação remunerada de cargos públicos, limite 2, a não ser que seja um cargo de professor com outro de professor. Cargo de professor com outro técnico científico, um cargo de professor com juiz, um cargo de professor com membro do Ministério Público, um cargo de professor com membro do Tribunal de Contas, ou um cargo de servidor efetivo com vereador, se houver compatibilidade de horário. Lembrando que para mandato eletivo, o vereador é o único que pode acumular com carga efetiva e executar os 2 e receber os 2. Ô, bicho bom é ser vereador, né? E aqui, estabilidade que você vai ter quando conseguir a sua aprovação, a sua posse no concurso público, no cargo público dos seus sonhos, que é a Polícia Rodoviária Federal. Depois de 3 anos do estágio probatório, você ganha a estabilidade. Professor, depois do estágio probatório, depois de estável, eu posso perder o cargo? Pode. Mesmo depois de estável. 4 situações. Primeiro, sentença judicial transitada em julgado.
Segundo, excesso de limite de gasto com o pessoal da administração pública. Terceiro, procedimento administrativo disciplinar em que ele seja assegurada ampla defesa. E quarto, você pode perder o cargo também diante de um processo de avaliação de desempenho, beleza? Espero que você tenha entendido. Essa foi minha dica para você que quer ingressar na Polícia Rodoviária Federal. Derramando sangue nos livros, agora eu passo.